Obrigado, senhor presidente. Guarda minha alma e livra-me. Não me deixes confundido, pois me refugio em ti. Salmos 25, versículo 30. Amém. Convido o vereador Ivan Batista para secretariar a mesa. Tudo bem. E aí, mano? O pequeno não tem ninguém, né? No pequeno não tem ninguém. Não, João Dantas e Alexandre do sindicato. Leu. Expediente. As atas da 51ª, 52ª, 53ª, 54ª, 21ª extraordinária, 22ª extraordinária, 14ª audiência pública, projeto de lei 257/2015, de autoria do vereador Orlandino Pereira, reconhece de utilidade pública a Associação Paraibana dos Criadores de Cães da raça alemã e da outras providências. 258/2015, de autoria do vereador Orlandino Pereira, denomina de rua Comerciante Daniel Pereira, uma das novas ruas a serem construídas em Campina Grande e da outras providências. Projeto de resolução número 022/2015, de autoria do vereador Sargento Regis, concede medalha de honra ao mérito municipal ao senhor Lindbergh Martins de Oliveira e da outras providências. 259/2015, de autoria do vereador Napoleão Maracajá, dispõe sobre a isenção ao doador de sangue sobre o pagamento de taxas em inscrição em concursos públicos no município de Campina Grande e da outras providências. 261/2015, de autoria do vereador Alexandre do Sindicato, fica denominada de Natalício Pereira Lemos Neto, uma das novas ruas de Campina Grande e da outras providências. 262/2015, de autoria do vereador Alexandre do Sindicato, fica denominada de Edileuza Clemente dos Santos, uma das novas ruas da cidade de Campina Grande e da outras providências. 263/2015, de autoria do vereador Murilo Galdino, fica instituído o nome de uma das novas ruas de Campina Grande, de Ranier Barbosa, e da outras providências. 264/2015, de autoria do vereador Ivan Batista, denomina de Iracema Félix Pimentel, uma das novas ruas da nossa cidade e da outras providências. Por enquanto é só, senhor presidente. Leitura do expediente. Não tem ninguém inscrito no pequeno expediente. Convido o vereador João Dantas no grande expediente para usar da palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, como nós chegamos a esta casa após uma longa trajetória que começou com a nossa luta na década de 70 contra a ditadura militar, pela anistia, na luta contra a tortura, contra o exílio, contra as perseguições à sociedade civil organizada, os sindicatos, aos estudantes, à UNE, à UBS, ao Centro Estudantal Campinense, do qual eu tive a honra de fazer parte, né? Nós chegamos a esta casa compreendendo e vivenciando todos os seus grandes momentos. Esta casa, vereador Vaninho, vereador Ivan Batista, viveu momentos épicos
da sua história. Algumas delas eu participei ativamente, como o caso da invasão das Malvinas, né, da invasão ao conjunto do Promorá do Jeremias, né, na nossa participação, na época, né, na luta em defesa dos canavieiros, lá no Brejo Paraibano. Nessa época nós mantínhamos uma boa interlocução, como mantemos até hoje, com o Partido Comunista do Brasil, né, através de grandes amigos que tenho ainda, né, Simão Almeida, né, Galinha Preta, né, e outros nomes, né, que ainda hoje, com eles, eu me relaciono muito bem. Né? Mas, senhor presidente, eu vi momentos, por exemplo, um momento como esse, que Campina Grande está em ebulição, com essas denúncias feitas pelo tesoureiro, o ex-tesoureiro do prefeito veneziano Vital do Rego, na prefeitura de Campina Grande, essas galerias Escorel estavam já lotadas. E hoje eu fiz esse registro para homenageá-lo como militante das lutas comunitárias, né? Você que faz parte do orçamento comunitário, e apenas você ocupa o plenário desta casa na manhã de hoje. Isso merece um registro. No momento em que a cidade inteira toma conhecimento das falcatruas, do roubo, da quadrilha que se instalou em Campina Grande para roubar o dinheiro do povo, para assaltar o cofre da prefeitura. E eu fiz uma analogia, professor, sociólogo Miguel Rodrigues, e Vossa Excelência vai entender muito bem. Essa quadrilha que praticou esse roubo em Campina Grande, eles agiram talvez bem pior do que esses que assaltam os bancos, usando explosivos de alto poder de destruição. Porque eles estão ali correndo riscos de uma dinamite daquela explodir no seu colo na hora do transporte, né? Da polícia chegar na hora da operação, prendê-los ou fuzilá-los. O assalto feito, e eu peço a atenção da imprensa aqui presente, porque eu estou ocupando esta tribuna por dever de ofício, porque eu estou fazendo exatamente o que eu fiz durante 8 anos no governo de veneziano, dizendo que era eu dizia que era uma quadrilha, ele me processava. Eu dizia que era o rego adulto, ele me processava. Eu dizia que a tesouraria era um banco imoral de compra e venda de empenhos, ele me processava, me ameaçavam veladamente. Então eu estou aqui, nessa tribuna hoje, por dever de ofício. Porque alguém vai perguntar por que é que ele gritava tanto naquela época, e agora que ele está vereador com mandato, na hora que o próprio beneficiário do esquema, que fazia parte da quadrilha, está denunciando, ele fica calado. Eu quero que os colegas vereadores me compreendam muito bem, cada um. Eu peço a atenção de cada um para que eu não seja injustiçado, seja tratado por algum colega, Miguel, por ser uma pessoa que esteja querendo aparecer aqui. Não, eu quero que vocês entendam esse processo, dessa luta que eu comecei em 2004. Já no ano de 2004, eu instalei a CPI da compra de votos. E está aí o jornal hoje, ó, o TCU, denunciando Vital por compra de votos, mas já numa eleição bem recente de senador, né? A denúncia que eu fiz da compra de votos foi em 2004, Edson Pereira, quando o grupo de Anivaldo Ribeiro detectou uma reunião que estava acontecendo no bairro da Liberdade, filmou a esposa do ex-prefeito, mais um grupo, e participando de uma reunião de montagem de uma boca de urna. Em função disso, eu instituí a CPI da compra de votos. E no mesmo ano de 2004, eu já impetrei, instaurei nesta casa a CPI da compra de votos, da CPI da improbidade administrativa. O prefeito era para ter sido cassado, Miguel, já em 2004, mas já foi cassado já no segundo mandato. Governou por liminar, por
força do cheque da saúde. E nós sabemos como é que ele ganhou, né? Ele foi absolvido. A Paraíba toda sabe, né? E hoje, esta casa não pode ficar calada. Esta casa, se por acaso nós não instalarmos o mais rápido possível essa CPI, essa Comissão Parlamentar de Inquérito, para tratar do roubo, dos desvios de recursos, esta casa vai pagar caro. Vai pagar muito caro. Porque o nome da casa está sendo levado ao público de forma jocosa. Eu já tenho escutado piadas no meio da rua. Alexandre, meu querido Alexandre, do sindicato, eu me dirijo a Vossa Excelência, porque eu já fui abordado, agora pela manhã, por um cidadão, perguntando quanto foi que eu recebi. Não é? Você está entendendo? Criou-se um clima tão danoso às nossas imagens e desse poder, e dada a gravidade das denúncias de Renan, Alexandre, que a Câmara não pode se omitir. Não deve se omitir, presidente Pimentel. Vamos tocar isso para frente, vamos instalar essa CPI. O colega Nelson Gomes não está aqui presente. Eu li uma matéria onde ele já se manifestou, né, contrário à assinatura da CPI, né? Mas eu me dirijo a Alexandre, porque Alexandre poderá dizer, mas João, mas você se negou a assinar uma CPI para apurar a questão do fechamento dos serviços da FAP. Mas aí eu me explico, Alexandre. Eu me explico. É porque a questão da FAP, você não tem um fator determinado para dizer que nós teríamos, e eu até me penitencio diante de Vossa Excelência, Alexandre, porque, para não ser mal incompreendido também, porque eu poderia ter até conversado melhor com Vossa Excelência, né? Vossa Excelência é uma pessoa contemporizadora, é um vereador competente, talentoso, né? Que trata das questões com muita segurança, com muita firmeza, e eu passei a admirar Vossa Excelência a cada minuto que eu converso com Vossa Excelência. A cada instante que eu converso com Vossa Excelência cresce no meu conceito e na minha admiração. Por isso é que eu peço aos colegas vereadores que nós não nos omitamos diante dessa situação. Eu ouvia hoje a Rádio Campina Grande FM, meu querido Ivan Batista, filho do meu saudoso amigo da história de Campina, o querido Chico B., né? Que por injustiça, né, certas injustiças que são cometidas, ele não chegou a esta casa, mas foi candidato a vereador, e eu, nos meus alfarrábios, eu tenho ainda um impressozinho que me foi presenteado por Agnella Amorim, né? Um panfletozinho da campanha do meu amigo Chico B., né? Eu não vou explicar aqui a origem, né, do apelido, né? Porque isso é para os mais íntimos, né? Para os amigos mais... Pois bem, mas aí, Pimentel, Vossa Excelência, presidente, que está nesta casa já há 7 mandatos, né, decano desta casa, né? Vossa Excelência sabe, né, compreender o grito rouco das ruas, né? E este fato da improbidade, o fato das denúncias do tesoureiro Renan, são tão graves, gravíssimas, que nós temos que nos mobilizar a partir de agora para que possamos evitar que esse assunto chegue à campanha eleitoral. Porque aí vão usar o discurso, dizer, olha, isso aí é campanha, isso são calúnias de campanha eleitoral, né? Vamos nos antecipar, vamos instituir, eu peço, ainda não elaborei a propositura para a colheita das assinaturas, mas eu acredito
que esta casa, pela sua unanimidade, irá assinar essa propositura para a instalação dessa CPI, que eu já devo denominá-la, porque fomos nós que criamos esse termo, ainda no primeiro mandato de Veneziano, a CPI do regoduto. Por que regoduto? Porque o regoduto imoral, fétido, podre, que exala mau cheiro, né? Ele foi caudalosamente utilizado para irrigar imoralmente campanhas eleitorais que elegeram 2 deputados federais e um senador da República. Pasmem, vossas excelências, que representantes nós temos. E aí eu apelo mais uma vez, porque insistentemente nós vamos pedir a cada um dos vereadores para que nos antecipemos, Vaninho, no sentido de que essa CPI venha a este plenário, passe pela mesa e nós possamos então aí apurar, trazer o senhor Renan para cá, trazer os donos das empresas até aqui, trazer os beneficiários, os ex-secretários, né, para que Campina Grande não se sinta aquela cidade que passaram-lhe a perna, né? E depois, porque há milhões e milhões que precisam ser devolvidos aos cofres do povo, às gavetas do povo, que é a tesouraria da prefeitura. Aquele dinheiro não pertenceu a Vitalzinho, nem a Veneziano, nem a Renan, nem a outros, pertence ao dinheiro do povo, o dinheiro da saúde. Olha, o crime foi tão vergonhoso e abominável que tem ruas em Campina Grande que eles pagaram 2 vezes para poder lavar o dinheiro. A Compec construiu a obra já estava pronta, eles já tinham recebido o dinheiro, Miguel. Aí a outra empresa apresentou uma documentação e receberam novamente. Isso em qualquer país do mundo, esses cidadãos já estariam presos. No Japão, eles teriam, eu lembro aqui, Jabor, né, que na TV Globo essa semana disse, no Brasil, né, acontece dessa maneira. No Japão, eles teriam que pedir perdão ao povo, perder o cargo, ser preso e depois o Aikiri, né? O Aikiri. Vereador, né? Desce da tribuna, o vereador que está escrito na segunda diz que eu já lhe dei o tempo de 2 discursos. Mas Vossa Excelência tem todo o meu agrado de ouvi-lo. Eu sei. Uma palavra, vereador Alexandre do Sindicato. Não falei isso não, cuidado. Eu estava conversando outro assunto com ele, ele não tem um dom do veneno não, mas ele gosta de jogar. De forma nenhuma, ao contrário, colega. Me sinto muito lisonjeado com a fala de Vossa Excelência, ao nosso respeito. Colegas, vereadores, amigos da imprensa, companheiros, nessa manhã dessa casa, eu, vereador e sábio Ivan Batista, filósofo inteligentíssimo, eu diria, um dos grandes pensadores dessa casa. Poucos têm a intimidade de conversar com um velhinho como eu tenho, chamo carinhosamente de velhinho. E na subida da escada, ele brincou comigo, Ivaninho, eu digo, cuidado que eu vou esquecer o estatuto do idoso e vou lhe dizer uns desaforos. Mas de forma gentil, carinhosa. Eu trago nessa manhã, essa casa, são rapidamente 2 assuntos importantíssimos. Um dos que eu vou tratar na próxima semana, vereador João Dantas, é quanto à disparidade, a diferença de quem hoje tem que recolher IPTU na cidade, e isso já tem sido corrigido por essa gestão, dos valores que é pago por metro quadrado em nossa cidade em matéria de IPTU. Você veja, eu estive estudando e estou fazendo um levantamento para trazer bem claro aqui para os companheiros, quem paga hoje por metro quadrado, por área construída no bairro do Alto Branco, no bairro do Catolé,
no bairro da Prata, paga um valor quase irrisório para quem mora em Santa Rosa, Ramadinha, Bodocongo. Essa grande diferença, diga-se de passagem, não vem dessa gestão, vem de muito tempo se arrastando, e isso tem criado um prejuízo enorme para a atual gestão, nos recolhimentos de IPTU, nos recolhimentos voltados justamente para os investimentos na limpeza urbana, e em outras áreas, e a Prefeitura utiliza o valor do IPTU. Então, eu acho que essa casa, em boa hora, precisa discutir esses valores de referência venais de cada terreno, da venda por cada lote, por cada residência. Não justifica um pobre de um bairro como o meu, do Centenário, pagar um valor, ou ter o seu IPTU, muitas vezes mais caro, do que quem mora em mansões no Alto Branco, quem mora em mansões lá no próprio bairro das Nações. Isso nós precisamos rever. Nós não podemos deixar com que essa situação passe e passe em branco, porque é uma discussão que cabe a essa casa, vereador Murilo Galdino. Então, de sorte que para a semana eu vou estar trazendo essa tabela e mostrando a grande diferença que nós temos nessas cobranças referente ao IPTU. Outro assunto eu queria tratar é de que essa casa, nos últimos 2 anos e 7 meses, ela passou por uma grande transformação. Eu não estava aqui na legislatura passada, mas pelo que a gente passa a ouvir da própria imprensa, que cobra essa casa diariamente, e alguns funcionários dessa casa, professor Miguel, a gente vê a valorização no que essa casa tem tido no meio da população, a credibilidade. A gente sabe que o nosso Ibope já não é muito bom quando se fala de político. Mas quando surge algo dessa natureza, vereador Galego do Leite, a gente se sente um tanto quanto triste, porque é lamentável que uma casa que está com o seu conceito aprovado na cidade, a população tem visto as ações de cada um dos vereadores, cada um na sua área, cada um da sua forma de trabalhar. E de repente vem algo dessa natureza, e aí o vereador João Dantas coloca, encontrado por um popular hoje, já pergunta se ele fazia parte, ou se ele recebe algo. Eu me sinto muito triste diante do que a gente tem visto das ações que essa casa tem feito. Vereador presidente, Vossa Excelência está de parabéns, muito feliz. A palavra de Vossa Excelência ontem na imprensa, quando dizia que não tem do que temer, e eu acho isso importante, porque a população precisa ter em nós, representante do povo, representante de parcelas da sociedade nessa cidade, de que somos homens dignos de estarmos aqui, cumpridores do nosso dever. E eu adianto até a minha posição, em qualquer posição de caso de apuração desse sentido, eu não me sinto constrangido de dizer de que não colocarei meu nome em nenhum papel. E dormirei o sono do justo por fazer isso. Deitarei e dormirei, porque eu considero essa casa homens de bens, mulher de bem, que aqui faz parte, a vereadora Ivonete do Gélio, e não me sinto no dever de achar que essa casa tem que ser colocada numa vala comum. Ao contrário, nós temos que valorizar esse parlamento. Eu até me sinto triste quando vejo aqui ou ali algum companheiro querer não dizer que essa casa tem tido um papel importante para o crescimento dessa cidade, as ações que têm sido feitas aqui. Então, não porque o vereador presidente Pimentel é presidente, ao contrário, vereador Olímpio Oliveira, é porque todos nós estamos aqui, estamos fazendo a nossa parte, temos as nossas divergências políticas aqui ou ali, em determinados momentos, mas o interesse, a convergência é uma única, é que essa cidade avance, é que a população de Campina Grande, ela possa ver em cada um de nós, homens que se dedicam e trabalham diuturnamente para que essa cidade cresça. Entristece quando a população, e eu confesso a vocês, e na comunidade que eu faço parte, aonde eu chego, o pensamento é um único, que todos nós, e todos, e essa legislatura, diga de passagem, ela não foi citada em nenhum momento, em nenhum escândalo, em nada, graças a Deus por isso.
eu considero 22 homens de bem nessa casa, considero uma mulher de bem nessa casa, e nós temos o compromisso de onde nós formos e aonde nós estivermos, seja no rádio, na televisão, nas ruas, de preservar essa instituição. Porque a imagem que se tem de nós nas ruas é que todos nós somos, me desculpe a franqueza, e se pecar, espero que retire dos anais da casa, mau caráter. Que somos vendáveis. Que vivemos aqui a fazer conchavos ou arrumados para nos beneficiar enquanto a sociedade está lá à margem de tudo isso, sofrendo as penalidades. O que nós devemos fazer nesse instante é unirmos forças. E aí eu volto a dizer, não estive em outra legislatura, então não posso dizer que os meus colegas que me antecederam aqui não trabalharam, não fizeram sua parte. Cada um teve sua história, cada um teve o seu momento, cada um teve a sua parcela de contribuição. Agora, esse não é o momento de nós pegarmos esse parlamento, vereador Ivan, e jogarmos ou cair eu diria, na inocência de dizermos que essa casa não é séria. Não, eu não farei isso. Porque a partir do momento que eu me colocar assim, eu estarei dando um tiro no meu próprio pé e dizer, eu também não sou sério. Eu trabalho desde os 7 anos de idade. Alguns aqui já estão cansados de ouvir o que eu disse. Eu já vesti defunto, eu já limpei fezes no literal de pessoas idosas, eu já queimei lixo hospitalar. A minha vida é feita de trabalho. Eu tenho um passado, eu me orgulho de ser filho de uma lavadeira de roupas e de um motorista de caminhão. Eu me orgulho de dizer que morei no fundo de um beco. Eu sei o que é a vida do pobre. E aquilo que Deus me permitiu pela sua graça de chegar aqui, eu não jogarei isso pela janela em hipótese nenhuma. Porque se daqui a 1 ano e 7 meses, 1 ano, eu não tiver o meu retorno a essa casa, dormirei tranquilo, não cairei na depressão, voltarei a ser motorista dos meus patrões novamente e sindicalista comum. Mas farei com muito prazer, de cabeça erguida. Então, colegas vereadores, presidente Pimentel, essa casa, ela merece o respeito dessa cidade, e essa legislatura eu posso falar com conhecimento próprio, de que é uma legislatura que tem se empenhado, tem trabalhado, e não aceito, e não aceitarei de quem quer que seja, que nos coloque, ou que me coloque, ou que coloque aos companheiros aqui, numa vala comum. Eu acho que nós devemos preservar a imagem dessa casa como instituição representativa da população de Campina Grande. Ela deve ser preservada no momento certo, na hora certa, nos lugares certos. A imagem dessa casa, ela deve permanecer intacta nesse sentido. Por quê? Porque nós temos compromisso com a população, e tudo isso nos leva a crer que, se essa casa perde a credibilidade, como ficará a nossa cidade? Como ficarão as outras entidades que estão nesse processo de construção do crescimento, do desenvolvimento da cidade? Então é só essa a minha reflexão nessa manhã, de sorte que eu visto a camisa dessa casa e visto muita empolgação. Muito obrigado, senhor presidente. Passa a palavra ao vereador Galego do Leite. Antes, agradeço as palavras do vereador Alexandre. Senhor presidente, demais colegas vereadores, amigos da imprensa, amigos funcionários, jovens que nos prestigiam nesta manhã, ladeado aqui aos amigos assessores, em nome de Rick Pérez, meus cumprimentos a todos os que o acompanham, amigos da galeria, em nome do seu Sinésio, Jobson, em nome do seu Cláudio, em nome do seu José, 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 em n
e Robson Escorel. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Senhoras e senhores, bom dia. Gostaria inicialmente, senhor presidente, de registrar a ausência do colega vereador Rodrigo Ramos, que pediu para fazer a justificativa, que está em casa se recuperando de uma virose, pediu para que nós fizéssemos o registro. Gostaria também, senhor presidente, de parabenizar Vossa Excelência, que ontem, ao ser indagado pela imprensa, foi muito feliz na sua colocação, no que diz respeito muitas coisas que se levantam contra os políticos, principalmente. Vossa Excelência frisou bem que o seu nome foi citado, por exemplo, na lista dos pedófilos, né? Um ano anterior aqui. E a mesma ênfase que foi dado antes para divulgar essa lista, nem sempre, vereador Miguel da Conceição, ela é, após desfeito o mal entendido ou a maldade que foi cometida, ela é repercutida da mesma forma, lamentavelmente. Então, quando se quer, né, às vezes, causar a maldade, a discórdia, vamos jogar, né? Vamos jogar para a imprensa, divulgar, trabalhar bem. Agora, quando... Vereador, podia me dar uma parte? Pois não, vereador... Para que fique bem claro isso aí, eu disse isso na entrevista, dando como motivo. Quando saiu uma lista, uns anos atrás, vocês se lembram, sobre alguns políticos que estavam figurando na lista como pedófilo, e foi noticiado que meu nome estava na lista, por todos os rádios, jornais dessa cidade. Só que maldosamente na lista botaram M. Vereador, ex-vereador, M. Antônio Pimentel. E fui noticiado por todas as rádios da nossa cidade. Só que o nome era Marcos Antônio Pimentel. Eu dei como motivo, vereador Olimpo Oliveira, esse item, porque a coisa mais fácil do mundo é você denegrir a imagem de uma pessoa. Difícil é juntar tudo isso. E as pessoas que ouviram naquele dia ou naquela hora, escutam novamente. E com a mesma ênfase da denúncia. Só para esclarecer, porque parece que eu tinha botado o meu nome nunca figurou nessa lista. Maldosamente colocaram assim, vereador M. Antônio Pimentel. E foram logo divulgando o vereador Antônio Pimentel. Claro que eu não vou colocar isso como um ato pensado ou programado da imprensa de forma nenhuma. Mas a forma que as pessoas encontram rapidamente de tomar a frente é que causa esse prejuízo a pessoas. E eu vou lembrar aqui, vereador Galego do Leite, frase que é sempre dita pelo vereador Olimpo Oliveira. A gente esquece que o vereador João Dantas, o vereador Olímpio, o vereador Pimentel, o vereador Aldo, o vereador Miguel, o vereador Alcindor, assim, todos os vereadores, os deputados, senadores, esquece que existe filhos, mãe, pai, e a gente tem que respeitar a vida. Eu sou daquelas pessoas que devem respeitar o ser humano como tal, não pela expressão que ele evoca ou se faz no momento, mas pela expressão do ser humano. E eu tenho muito receio disso, sabe? Tenho muito receio disso. Quando me perguntaram sobre essas denúncias de vereadores da legislatura passada, e eu sou da legislatura passada, e eu dizia sem receio nenhum, é preciso que se apure essas coisas, antes de que você tome para si o julgamento. E isso é muito fácil de fazer. Eu dava até outra máxima, que meu pai dizia, é muito fácil você fazer o mal, fazer o bem é difícil. Então,
é preciso que a gente tenha a consciência do que está se apresentando no momento. Não fazer a coisa do momento. É isso que a grande maioria das pessoas esperam. É que a gente faça a coisa do momento. E isso é muito prejudicial. Que tem que se tomar providência? Tem, claro. Claro. Não é? Sobre a questão da CPI nessa casa, eu vou dizer muito sinceramente, eu não tenho dificuldade nenhuma de assinar qualquer CPI. Mas a CPI é um instrumento para que se apure e mande para a Justiça. Para que a Justiça apure. É preciso saber como é que está esse caso. Para depois não dizerem que essa Câmara está desconfiando da própria Justiça. Do que a Justiça está apurando ou dos seus feitos. Precisa medir essas coisas. Não é? Eu estou falando isso em relação ao que eu disse. É o momento, você querer fazer a coisa do momento. Isso, às vezes, vereador Galego do Leite, prejudica muito. Não é? Prejudica pessoas que não têm nada a ver com a história. Então, realmente, é preciso a gente ver, averiguar e pedir que se apure as coisas, com muita serenidade. Isso sim, serenidade. Né? Porque nada é apurado com serenidade se você tem um lado predeterminado para que isso se faça. As coisas só são apuradas com realidade quando são isentas de qualquer posições. O que não se pode é a gente firmar posições para justificar erro de alguém. E isso é muito ruim. E é ruim para esse poder, é ruim para o cotidiano da cidade, é ruim para o povo, é ruim para a justiça, é ruim para tudo. As coisas têm que ser apuradas com isenção, total isenção. Se alguém errou, que pague pelo seu erro. É justo que isso aconteça. Mas eu fazer um julgamento colocando como premissas determinadas posições, eu acho que isso não é isenção. Obrigado, vereador. Agradeço, presidente, só para colocar, e aí o seu discurso não foi uma parte, o senhor falou no tempo do presidente, né? Espero que... Eu estou reclamando, viu, Alexandre? Não reclamo só de você, não. Mas eu tenho certeza que ele vai ser compreensivo com o nosso tempo. Mas digo isso, senhor presidente, porque muitas das vezes se é levantado, como o senhor bem falou, né, algumas maldades, e aí existe a justiça para averiguar, para investigar, o vereador Marinaldo Cardoso. Né? Eu lembro um fato inusitado em 2008, né, do então prefeito veneziano Vital do Rego, que uma daquelas 16 denúncias contra a gestão do prefeito veneziano Vital do Rego, que existia um contrato de uma carroça de burro, coincidência ou não, que era no distrito Catolé de Boa Vista, lá no sítio estreito, de R$40 mil. E quando foi ver, tinha sido um erro do sistema, que já tinha sido, né, corrigido há mais de 30 dias, mas para provocar aquele impacto na campanha, criar aquele pandemônio todo, né, foi denunciado, vereador Marinaldo, que existia, eu lembro, saiu nas páginas do jornal, vereador Miguel Rodrigues, Miguel da Construção, assim, lamentavelmente, porque mesmo corrigindo, né, mas a notícia, né, naturalmente, ela é divulgada. Né? E, por exemplo, o ex-prefeito veneziano Vital do Rego, o vereador Pimentel, respondeu a 16 processos, todos eles respondidos na justiça, quando foi interpelado. Quer queira ou não, né, foi absolvido de todos. Então, assim, é um discurso, né, muitas das vezes, que a gente prega, né, mas existe os âmbitos para investigar o vereador Alexandre. Então, é preciso, como Vossa Excelência bem falou, presidente, é preciso separar e se investigar. Né, se há um ou outro, né, todos não podem ir para a vala comum. Né, é preciso ter cuidado e responsabilidade. Mas, senhor presidente, meus cumprimentos ao meu quase pai nessa casa, o vereador Nelson Gomes Filho, né, pelos cabelos brancos que o senhor tem, o respeito. Vá se sentar e prestar atenção, para não atrapalhar, pela idade. Né? Mas, senhor presidente e demais colegas,
Subo à tribuna também nesta manhã, vereador João Dantas, para falar sobre um projeto de nossa autoria que nós apresentamos, o vereador Olímpio Oliveira, faz umas 2 semanas, que fixa um intervalo mínimo de 10 dias entre a homologação do reajuste da tarifa de ônibus e a efetivação da entrada em vigor. O que quer dizer isso, vereador Anderson Maia? Para que a população não seja pega de surpresa, vereador Alcidor Vilarim, porque a reunião do Conselho Tarifário, né, geralmente a reunião é quinta, sexta-feira, final de semana, e a partir das 0 hora da segunda-feira sequente já entra em vigor. E na última segunda-feira, João, após o reajuste da passagem de ônibus, propositalmente, inusitadamente, eu peguei um ônibus, um coletivo lá de frente ao Detran, que vinha do bairro da cidade, para a minha casa, que eu estava sem o carro. E aí eu pude constatar e sentir na pele, né, os reclames da população de uma forma em geral, no que se refere à surpresa, né, pelo aumento da passagem, naquele instante que não teria sido comunicado brevemente e tal. E muita gente, e às vezes quem paga o pato, João, é o motorista, vereador Olímpio Oliveira, que diz, não, mas está faltando aqui. Mas já aumentou? Já. Né? E aí, né, nós apresentamos esse projeto e contamos com a acessibilidade de todos os colegas e do prefeito Romero Rodrigues, para que seja estabelecido um prazo, João, de 10 dias após, né, chegar ao denominador comum, no próximo reajuste que for haver daqui a 2, 3 anos, Deus permita que demore, se prolongue muito, mas que seja dado esse prazo, vereador Miguel, para que seja, né, divulgado a tempo, para que a população, vereador Aldo Cabral, não adentre ao ônibus e tenha que ficar preso na roleta, como eu presenciei, questionando, disse, mas tá, o motorista, não, mas aumentou, e aumentou, e eu não sabia, e lamentavelmente eu acho que é um pequeno, né, ajuste que a gente dá nesse prazo mínimo de 10 dias, para que aí sim a população tome ciência, né, mesmo não gostando, mesmo não entendendo, mas que pelo menos tenha essa compreensão, vereador professor Vaninho. Pois não, meu amado. É uma satisfação. Eu escuto o vereador Olímpio Oliveira. A proposta do vereador Galego do Leite é pertinente por conta do problema que é gerado, evidentemente. Né? Você tem o reajuste da passagem homologada de final de semana, né? que já é uma coisa estranhíssima, né? A repartição pública funcionar no final de semana. Mas se homologa no final de semana para cumprimento imediato já na segunda-feira. Eu faria, Galego do Leite, né, já uma lei diferente, que se precisasse de lei para isso. É de que todas as nossas leis tivessem essa mesma urgência de efetividade. Imaginemos nós, todas as leis que são aprovadas nesta casa, elas fossem colocadas em efetividade de imediato, como é quando é para prejudicar o trabalhador. Então seria muito bom, né? E seria totalmente desnecessária a sua lei se a vida funcionasse assim. Eu agradeço o colega vereador Olímpio Oliveira e conceito, se o presidente permitir, claro que ele vai permitir, que ele falou em 5 minutos do meu tempo, né? Tem a compreensão dele, o vereador, o colega Nelson Gomes Filho, mas Nelson, só respondendo ao colega vereador Olímpio Oliveira, lamentavelmente, amigo e irmão Olímpio Oliveira, o Brasil é um dos países que existe mais lei do mundo, vereador João Dantas, porém, é o país que mais desrespeita a lei do mundo. Né? E a Paraíba e Campina Grande não é diferente. Né? Repito, a gente vai, né, se Deus quiser aprovar essa nossa lei, a gente vai cobrar a sua, né, a sua efetivação, obviamente, aqui no município. Mas concedo uma parte, com a permissão do presidente, ao colega vereador Nelson Gomes Filho. Tem mais alguma coisa? Pois não. Quase filho de Galego, quase pai de Galego do Leite. Tenho 24 anos, Vossa Excelência tem 70 e pouco.
76. Senhor presidente, amigos vereadores, amigos da imprensa, 76 anos muito bem vivido, graças a Deus. Está aumentando, né, senhor Orlando? Eu tenho que aumentar logo. Eu tenho 56, ele quer aumentar, eu vou estar para 76. Pois não. Mas, aqui, ouvindo atentamente, cheguei já no meio da fala do Galego, vereador Galego do Leite, mas ainda peguei uma parte do vereador Murilo Galdino. Em relação sobre o aviso para que seja dado quando fosse o aumento das passagens. Concordo, sem nenhum problema, e que eu acho que faz parte do sindicato, a comissão, que deve ter, até porque o prefeito só faz homologar. Aqui defendendo o prefeito Romero Rodrigues, até porque, quando foi dado o aumento dessa última vez, anunciado o aumento, que as empresas de ônibus, eu não aqui estou defendendo a empresa de ônibus porque eu não defendo aumento. Muito pelo contrário, defendo o aumento dentro das condições que seja boa para a população, para que ninguém seja prejudicado, inclusive a classe estudantil. Quem tem direito a meia passagem, essas coisas. No geral, a quem também não tem que pagar a passagem inteira é prejudicado quando o aumento é abusivo. Mas o que eu quero dizer é que, após o anúncio dos motoristas que iam dar o aumento para não paralisar com a greve, que foi dado o aumento de 10% aos cobradores e motoristas, passou ainda, ditamente, Galego, o vereador Galego do Leite, 14 dias para que fosse dado esse aumento para que o prefeito homologasse. Então, eu acho que passou até para ser uns 10 dias, teve mais que isso. Agora, o que falta é chegar à comissão, à representação, para ir discutir. Mas essa passou mais de 10 dias ainda. E quando eu ouvi dizer que foi do sábado ao domingo que ia subir, mas há mais de 10 dias que tinha sido o aumento para as empresas, e que já sabia que a passagem, inclusive, foi anunciado que ia ser para 2,75, não sei o quê, várias vezes, quando as pessoas que eu também achava que era um absurdo se essa passagem tivesse ido para 2,75. Mas, só para dizer a você que, oportuno, eu também me acosto às suas palavras, que seja, é interessante que possamos discutir, mas que o prazo até passou dos 10 dias. É só, senhor presidente. Eu agradeço a sua intervenção, colega Nelson, mas é justamente, quando a homologação do reajuste da tarifa entrar em vigor, a partir de que for definido o valor, vereador Nelson, aí sim, a partir desse momento, terá 10 dias para ampla divulgação, para que a população tome ciência. E não quando estiver em discussão, obviamente. Mas agradeço ao presidente Pimentel Filho, a todos os colegas que me escutaram com atenção. Era só isso. Muito obrigado. Pega a lei. Conselho. Passo a palavra ao secretário para a leitura das atas e também de requerimentos. Não foi não. Tu leu as atas, não. Foi lida, presidente. As atas foi lida? Alcindor leu quando o Orlandino estava presidindo a sessão. As lidas? Foi lida. Alcindor leu quando o Orlandino estava presidindo a sessão. Então, como tem quórum, está em discussão. Não, já foi discutido, votado. Foi lida as atas e votadas? Foram todas, né? Eu vou só lembrar. A ata realizada no dia 22 de julho de 2015, sessão ordinária. Uma sessão extraordinária realizada em 22 de julho. Uma sessão extraordinária realizada em 22 de julho. Sessão ordinária realizada em 16 de julho. E uma sessão ordinária realizada em 21 de julho. E uma audiência pública da Comissão Permanente realizada em 21 de julho. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Se concordarem, permaneçam como estão. Se concordar, levante. Aprovadas por unanimidade. Com a palavra o secretário para a leitura de requerimentos. Votos de aplauso e pesar. Alcindor Vilaria requer moção de congratulações à CDL, que realiza a promoção líquida de Campina. Alexandre do Sindicato requer voto de aplauso ao pastor Luiz Carlos Ponte de Araújo, pela posse na Igreja Evangélica Congregacional Centenário.
Miguel Rodrigues requer moção de congratulações pelo Dia do Agricultor, dia 28 de julho. E João Dantas, moção de congratulações à revista Êxito pela publicação da matéria Mahoud Kouri, Cadê a matéria? da Palestina à Paraíba. O que está a palestra aqui? Foi publicado na... Em discussão. Não havendo quem queira discutir, votação. Se concordarem, permaneça como estão. Se concordar, levante-se. Aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador Alexandre do Sindicato. Requer a Secretaria de Obras que realize recapeamento da Avenida Floriano Peixoto nas proximidades da Igreja Evangélica Renascer. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Se concordarem, permaneça como estão. Se concordar, levante-se. Aprovado por unanimidade. Vereador João Dantas. Requer STTP implantação de redutor de velocidade na rua Joaquim Amorim Júnior, na Ramadinha 2. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Se concordarem, permaneça como estão. Se concordar, levante-se. Aprovado por unanimidade. Vereador Pimentel Filho requer aos senadores e deputados para que seja implantada em Campina Grande uma superintendência da Caixa Econômica Federal. Em discussão. Eu quero só levantar, senhores vereadores. Eu andei pesquisando e várias cidades do interior no nosso país têm a superintendência da Caixa Econômica. São cidades do porte de Campina Grande e que são, às vezes, pelo comércio, mas muitas das vezes porque são cidades polo, como Campina Grande. Então, eu fiz esse requerimento pedindo, apelando aos senadores e aos deputados federais, à bancada da Paraíba, para fazer gestão à Caixa Econômica para que seja implantada em Campina Grande a superintendência, visto que, vereador João Dantas, senhores vereadores, que hoje, Campina Grande, e sempre foi dessa forma, mas ainda mais hoje, pelas dificuldades que existem. Hoje tem facilidade de sair para uma pessoa, isso tem, mas a dificuldade hoje de se deslocar para essa cidade é bem maior do que antes. Com todas essas BR e assim por diante, mas tem essa dificuldade. E Campina Grande atende hoje na saúde, isso é um dado exemplar para que isso aconteça, quase todos os municípios do estado da Paraíba. Quase todos. É indiscutível que a instalação de uma superintendência da Caixa Econômica iria beneficiar bastante Campina Grande e toda a região, Sertão, Cariri e assim por diante. Por isso esse pedido. Em discussão. Para discutir, o vereador Marinaldo. Por favor, Marinaldo, aperta aí o tempo. Vereador Marinaldo, para discutir. Senhor presidente, colegas vereadores, bom dia. Eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pela propositura do requerimento, onde eu também comungo com o mesmo pensamento de Vossa Excelência. Até mesmo porque, há dias atrás, o próprio vereador Alcindor Vilarim aqui nos trazia uma informação muito triste para a nossa cidade, porque nós tínhamos perdido a superintendência do Banco do Brasil para a cidade de Patos. Não contra Patos, mas quer que Patos não seja prejudicado, mas que Campina também não possa perder. Campina merece mais. Eu disse isso naquele dia, volto a repetir. Com relação à superintendência da Caixa Econômica, senhor presidente, é oportuno, até mesmo porque a Caixa Econômica aqui em Campina é um dos bancos que mais tem atendimentos, ou seja, nós temos várias agências, são muitas questões. Eu citaria, por exemplo, a questão da habitação. Muitos processos habitacionais aqui de Campina, quando é para ser
ser entregue, tem que se ir ou a Recife ou às vezes em João Pessoa, e muitas vezes a Recife, a Superintendência de Recife. Com essa superintendência aqui em Campina, ela facilitaria muito esses processos e muitos outros. Então, parabenizo Vossa Excelência e eu acredito que o requerimento de Vossa Excelência deve chegar, quando ao chegar em Brasília, nós possamos em contato, todos nós aqui, cada vereador tem contato com o seu senador, até com deputados federais, e a gente possa intermediar, porque é de grande importância para a nossa cidade. Parabenizo a Vossa Excelência e pode contar com o nosso apoio e voto. Para discutir, o vereador Aragão Júnior. Presidente Pimentel, já também parabenizando Vossa Excelência, aproveito para lhe dar uma sugestão para que Vossa Excelência acrescente nesse seu requerimento que também seja pedido à Caixa Econômica a instalação da GIDUR, de uma gerência de desenvolvimento urbano para Campina Grande. A GIDUR, para quem não sabe, é a gerência que atende as prefeituras, no caso da Paraíba, com encaminhamento de todos os projetos referentes às obras financiadas pelo Orçamento Geral da União, o OGU. E a minha ideia, presidente, é porque quem vem de Cajazeiras até a capital do estado, todo esse município, obrigatoriamente, a esmagadora maioria passam por Campina Grande. Então, você economizaria tempo, logística para esses municípios, e tempo é uma coisa indispensável e preciosa nos dias de hoje, e facilitaria, desafogaria a GIDUR, a Gerência de Desenvolvimento Urbano da capital, que é muito sobrecarregada. Eu, que já fui, presidente Pimentel, prefeito, já acompanhei, melhor dizendo, o sofrimento dos prefeitos da Paraíba inteira no encaminhamento dos seus projetos na GIDUR de João Pessoa. Tem momento que os prefeitos esperam demasiadamente, esperam um tempo muito grande para atendimento, e a GIDUR sempre está sobrecarregada em João Pessoa. Então, é uma ideia interessante para que Vossa Excelência acrescente um pedido para uma gerência para Campina Grande, porque facilitaria para todos os pleitos dos municípios de Cajazeira até o compartimento da Borborema, todos os municípios que têm encaminhamento de projetos com recursos federais atendidos pelo Orçamento Geral da União, poder ser atendido em Campina Grande, desafogando a já sobrecarregada GIDUR e João Pessoa. Então, parabenizo Vossa Excelência e peço que acrescente, junto à superintendência, esse pedido de uma gerência da GIDUR para Campina Grande. Ok. Para ouvir, vereador. Senhor presidente, quero parabenizá-lo e me associar às palavras dos colegas Marinaldo e Aragão Júnior e dizer, Aragão, que acredito que uma vez instalada a superintendência, a GIDUR é parte da estrutura de superintendência. E quero aproveitar, presidente, já que o vereador Marinaldo lembrou, e bem lembrou, da questão da superintendência do Banco do Brasil, colocar também, que após um período de 90 dias instalada em Patos, a própria estrutura do Banco do Brasil reconheceu que tinha que sim ter a de Campina Grande de volta. E Campina Grande tem instalada novamente a superintendência do Banco do Brasil. E outra boa notícia é que ontem teve uma reunião com a presidência da Petrobras, do Sindipetro Paraíba.
naquela oportunidade eu falava da redução da movimentação do Porto de Cabedelo em torno de 50% do combustível, transferindo para a SUAP, e o próprio sindicato dos distribuidores da Paraíba ontem tiveram uma reunião com o presidente da Petrobras, que já sinalizou positivamente. Isso aí, vereador Murilo, no dia, eu falei, cálculos dos próprios distribuidores, acrescentaria 16 centavos, no caso de Campina Grande, no litro da gasolina. Então, nós já estamos num cenário extremamente difícil, um cenário econômico nacional. Precisamente nesse segundo semestre, o próprio Banco Central já abriu mão, vereador João Dantas, da expectativa de um PIB negativo de 1,6. Ontem, a agência internacional, a Standard & Poor's, já prevê um PIB negativo de mais de 2 pontos. Isso é um quadro de recessão gravíssimo. Então, esse segundo semestre é realmente, do ponto de vista econômico, muito difícil. Não quero aqui politizar, porque aqui já estamos com o problema da crise hídrica, estamos com o problema da crise energética e tantos outros problemas, mas, enfim, é um quadro muito grave. Então, eu considero essa questão da distribuição sendo transferida do Porto de Cabedelo para o Porto de Suape um caso gravíssimo, e acho, naquele dia, apresentei o requerimento, e eu queria a compreensão dos colegas, principalmente do senhor presidente, para que a gente mobilizasse a classe política para fortalecer esse pleito do Sindipetro. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão, eu vou abrir, nós vamos colocar a sugestão do vereador Aragão Júnior, a instalação da GIDU, como também a volta da Superintendência do Banco do Brasil. Já votou? Então não precisa ser colocada. Não é? Você vê, hoje Campina Grande realiza a construção do maior conjunto habitacional do Brasil. Hoje, porque está começando outro, parece 4.500 casas. Mas hoje, já com a inclusão de 1.000 e poucas casas, nós já somos ainda hoje o maior investimento de casas populares do Brasil. E justifica Campina Grande ter tanto a superintendência como a gerência, não é, de investimentos, né? Então, há essa necessidade, por isso pedimos fazer gestão à nossa bancada federal para ver se Campina Grande consegue trazer, e aí beneficiará não só Campina Grande, como toda a região, circunvizinho, Sertão, Cariri e assim por diante. Ainda em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Se concordarem, permaneçam como estão. Se concordar, levante-se. Aprovado por unanimidade. Aragão. A palavra, secretário. Antes da leitura do próximo requerimento, vereador presidente Pimentel, só registrar e pedir um voto de pesar e um minuto de silêncio. Acaba de falecer em João Pessoa, agora pela manhã, a mãe do ex-deputado federal, o presidente do partido PSDB, até do Aragão Júnior, a mãe do ex-deputado federal Rui Carneiro. A senhora Tânia Carneiro Barbosa, faleceu até jovem, 69 anos. Acaba de ser noticiada aqui pela imprensa o falecimento da mãe do ex-deputado federal Rui Carneiro. Lembrando também a mãe de uma pessoa, uma figura conhecidíssima em Campina Grande, que é a doutora Aguinela Amorim, Aguinela, o outro. É o costume do povo de Galante. Não? Mas é uma pessoa muito conhecida aqui em Campina Grande. Nós queremos reverenciar o nome dessas duas genitoras, os seus vereadores e os que estão aqui presentes. Um minuto de silêncio.
Um minutinho. Passo a palavra antes ao vereador Nelson pela ordem. Pela ordem, senhor presidente, só fazer o registro aqui, nossa galeria, do nosso amigo Andrade, professor Andrade, proprietário do Colégio Autêntico, um amigo, gente finíssima. Também aproveitar o nosso amigo Carlinhos, que se encontra aí, meu amigo líder comunitário Sinésio, ainda do nosso amigo João Dantas, doutor Olímpio, no qual o senhor, há poucos dias, fez um voto de congratulação ao nosso amigo Daniel das Parabólicas. Fui lido aqui na casa, ele se encontra ali na galeria. Daniel é uma pessoa que Campina Grande conhece. Quem tiver problema com a antena parabólica, Daniel é quem dá jeito em Campina. Um abraço, Daniel. Deus lhe abençoe. É só, senhor presidente. Uma palavra, vereador secretário. Requerimento do vereador Alexandre Sindicato. Requer a reforma e construção de uma academia popular na antiga praça Nossa Senhora de Fátima, no bairro do Centenário. E o vereador Alcidor Vilarim requer o PROCON de Campina Grande uma intensificação da fiscalização nas agências bancárias de Campina Grande, a fim de coibir o descumprimento da legislação de proteção ao consumidor. Em discussão. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Se concordarem, permaneça como estão. Se concordar, levante-se. Aprovado por unanimidade. Tem mais alguma coisa? Tem não, presidente. Vamos. Encerramos o expediente, abrimos a ordem do dia. Quero dizer aos seus vereadores que faremos, aqueles que querem participar, reunião aqui no salão, sobre alguns projetos que eu gostaria de colocar para votação em pauta amanhã, dia de amanhã. Então, convido os seus vereadores para ao término dessa sessão, nós nos reunimos lá na presidência da Câmara. Na presidência. Ok? Eu não terminei ainda não, vereador. Ainda estou na ordem do dia. Então, ao término dessa sessão, gostaria que os vereadores, aqueles que quiserem participar, lá lá na presidência da casa. Uma reunião. Encerramos a ordem do dia, abrimos explicações pessoais. Como único inscrito, vereador João Dantas. Vossa Excelência está com a palavra. Ivan, vem cá. Você vai resolver, eu vou descer. Aqui não. Senhor presidente, colegas vereadores, eu peço a atenção de todos e a atenção da imprensa, sobretudo, que eu estou usando o espaço para explicações pessoais exatamente para comentar uma matéria que foi postada aqui no PB Agora, né? Com a seguinte manchete: vereadores de Campina Grande desmerecem proposta de João Dantas contra Vené e rejeitam pedido. Né? Aí, um dos parágrafos adiante, abro aspas, os próprios vereadores da base que dá sustentação política ao prefeito Romero Rodrigues, PSDB, se recusaram a votar a favor da CPI, alegando que não existem provas concretas que incriminem o ex-prefeito campinense. Fecho aspas. Veja que matéria capciosa. E aqui eu quero defender todos os colegas vereadores. Primeiro, porque não foi apresentada nenhuma proposta de instalação de CPI até agora. É verdade? Até o presente momento eu estou anunciando, estou dizendo publicamente que serei o autor de uma propositura que pedirá a instalação de uma CPI que tem foco, vereador Olímpio Oliveira, no regoduto. O regoduto, em que se caracterizou o famoso regoduto. O regoduto se caracterizou em desvio de recursos da tesouraria da prefeitura, né?
né, de pagamento a empresas fantasmas, né? E depois também, em explicações pessoais, Murilo, eu quero aqui colocar e defender esta casa, porque muitos têm a memória curta, colega Marinaldo. Veja a memória curta. Alegam que CPI nunca deu certo em Campina Grande. Deu. As duas CPIs do primeiro mandato de Veneziano deu a maior repercussão, chegou ao Supremo Tribunal Federal. A Câmara não perdeu, não simplesmente viu implodida as CPIs aqui, não, Pimentel. Vossa Excelência sabe que as duas CPIs, o prefeito entrou com ação, entrou com liminar, travou a CPI aqui, travou no Tribunal do Estado, mas a Câmara, cumprindo um papel constitucional, a Câmara entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal e as duas CPIs, a da compra de votos e da improbidade administrativa, foram consideradas constitucionais, de boa técnica legislativa, né? E o prefeito só não perdeu o mandato, o segundo mandato já, porque perdeu o mandato nas urnas. Porque quando houve o julgamento das duas CPIs no Supremo Tribunal Federal, né, aí ele já tinha sido derrotado por Romero. Houve a perda do objeto. Agora, o que me estranha nisso tudo, e os vereadores não têm a culpa de não lembrarem disso, é que a própria imprensa de Campina Grande não divulgou uma nota sequer sobre esse julgamento que aconteceu no Supremo Tribunal Federal. E depois, eu quando estou tratando desse assunto aqui, é porque eu não sou nenhum idiota para não fazê-lo. Porque eu passei 8 anos aqui, Marinaldo é testemunha, que foi vereador comigo, usando essa tribuna, denunciando tudo isso que Renan está denunciando agora. Então, por que eu iria calar, se eu fui o autor das denúncias? E a verdade está vindo à tona agora. Então, eu defendo os vereadores em relação a essa nota capciosa, porque os vereadores não se negaram a pôr suas assinaturas no pedido da CPI, porque não foi sequer apresentada. Então, esse cidadão, né, esse escriba, né, que escreveu essa capciosa nota para o PB agora, ele, por favor, ele refaça a matéria, sobre o risco de cair na descredibilidade na sua atividade de jornalista e de escritor para blogs e sites, ou para jornais, ou qualquer coisa. Por favor, retifique a nota, defendendo os vereadores, porque nenhum vereador aqui se negou. O único vereador que tratou do assunto foi o vereador Nelson Gomes ontem, que disse que não assinaria a CPI porque não tinha visto os documentos ainda. E porque também a CPI também não foi apresentada, né? Mas certamente o vereador irá tomar conhecimento mais apuradamente dessas questões e irá, sim. Eu confio no vereador. Ele tem compromissos com a cidade, né? E isso acontecerá. Então, o escriba que escreveu essa notinha capciosa para o PB agora, por favor, retifique. É um favor, eu peço, por favor, publicamente, né, que refaça essa matéria. A CPI ainda não foi proposta, né, constitucionalmente, não tramitou ainda na mesa da Câmara. O vereador não fez ainda a propositura, o requerimento. Então, nós pedimos, para o bem da própria imagem, do próprio colega jornalista, ele refaça essa matéria. Eu estou aqui com o testemunho de todos, pedindo, por favor, né, para o bem da sua imagem de profissional, né? E dizer mais, Galego, que está presidindo. Se, porventura, por algum motivo, né, alguém pensar que essa CPI não vai acontecer, ela irá acontecer. Ela irá ser instalada. Eu tenho a certeza, porque eu confio nessa casa. Mas se porventura não fosse, aí iria acontecer o seguinte: ninguém iria cortar minha língua, porque essa tribuna aqui me dá o direito constitucional
de ocupá-la. Vereador João Do Dantas. jeito que eu fiz 8 anos denunciando os descalabros do regoduto, eu continuarei a tratar do mesmo assunto, com a mesma ênfase, da forma mais incisiva, dizendo a verdade. E a minha diferença de fazer oposição, como fiz 8 anos, é diferente de alguns Vereador João Dantas, seu tempo já que usam gostaria de Vossa Excelência da encerrar. mentira. Eu usei a verdade. É tanto que a verdade toda está aflorada. Através das ações que eu ganhei contra o prefeito, as notícias que estão chegando e a verdade. Enquanto outros fazem uma oposição com mentira, né? Com ilações, com projeções, né? Por ilações, enfim, desse da tribuna. Esse assunto vai incomodar um pouco, mas nós vamos tratá-lo com a veemência que sempre tratei em todas as ocasiões que ocupei esta tribuna em defesa de Campina Grande, do seu povo e do seu patrimônio. Muito obrigado, senhor. Agradeço ao colega vereador João Dantas. Não havendo mais inscrito nas explicações pessoais, encerramos a presente sessão, convidando a todos para amanhã no horário regimental.